Que a paz e o amor de Jesus esteja sempre em nossos corações. Antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, vamos sentindo o abraço carinhoso do nosso anjo guardião, esse irmão que nos acompanha em todos os momentos da nossa caminhada. E é com ele que chegamos até Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, essa mãe querida que nos acolhe, derrama sobre nós as suas bênçãos e nos eleva até Jesus. E diante de Jesus nós agradecemos por tudo que temos e somos. Agradecemos por esse Evangelho bendito que norteia os nossos caminhos, por ser o nosso modelo e guia. E é com Jesus que chegamos ao Pai Criador. E diante desse Pai, de infinito amor e misericórdia, nós agradecemos. Agradecemos pela oportunidade desta encarnação. Agradecemos pela família que formamos, pelo nosso lar, pelo pão que nunca nos falta. Agradecemos pela vida e o louvamos através da prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E a reflexão de hoje é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição de número 58, Crises. Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. São palavras de Jesus. Estão no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. A lição de Jesus, neste passo do Evangelho, é das mais expressivas. Ia o Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, a depreciação na via pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isso, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso. Todavia, reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda o arado. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos, no serviço divino do Mestre, a crise da cruz, que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador
para os que sabem ter esperança. Nesse texto, Emmanuel nos recorda: em vários momentos da nossa vida, nós teremos crises, nós teremos momentos de angústia e de sofrimento. E quem não as tem, não é mesmo? Nós teremos momentos de crises em relação aos nossos sentimentos, relacionamentos. Nós teremos crises materiais, com problemas financeiros. Nós teremos perdas de pessoas amadas. Nós teremos problemas de saúde. Todos nós estamos suscetíveis a isso. E a doutrina espírita, ela nos consola quando nos lembra que várias provas que nós passamos durante a nossa vida, nós as escolhemos juntos aos nossos benfeitores espirituais, esses irmãos que tanto nos conhecem. Eles nos auxiliam a escolher muitas vezes essas provas que passaremos. Nossa, mas Deus não é um Pai de infinita misericórdia? Nossa, e Ele se compraz em nos ver chorando e sofrendo? Não, meus irmãos. Deus realmente é um Pai de infinita misericórdia, mas diferente de nós, que sofremos e só enxergamos o aqui e agora, Deus enxerga lá na frente. Deus sabe, conhece a cada um dos seus filhos e sabe o que é necessário para o nosso aprendizado. E essas provas que nós passamos nada mais é do que aquilo que nós precisamos passar para a nossa melhoria, para a nossa evolução. E Deus assim nos permite vivenciar esses momentos para que nós possamos ser mais firmes, mais perseverantes, que nós possamos ter muito mais amor, muito mais compaixão para com o próximo. E Jesus, quando esteve entre nós, no Sermão do Monte, Ele nos trouxe essa mensagem. Através das bem-aventuranças, Ele nos fala: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que choram, pois serão consolados. E é nesse momento que Ele nos mostra que é necessário que nós tenhamos fé, que nós tenhamos firmeza, que nós tenhamos perseverança. Jesus, nosso maior exemplo, Ele nos traz esperança. Ele nos trouxe um exemplo quando Ele passou pelo suplício da cruz, quando Ele foi traído, quando Ele sofreu as maiores injustiças e mesmo assim Ele nos trouxe a ressurreição, Ele nos trouxe a salvação. Ele venceu a morte e nos mostrou isso, Ele nos trouxe esperança. E é isso que Ele nos pede, que tenhamos esperança durante as nossas crises, durante as crises que passarmos. É necessário que sejamos perseverantes. E que nós possamos nos lembrar do recurso da oração nesses momentos. Que nós possamos nos aproximar do Pai, que nós possamos entender aquilo que nós estamos passando. Nesses momentos de crise e de falta de esperança, que nós possamos rogar ao Pai que Ele nos mostre o que nós precisamos aprender com isso e que Ele nos dê forças para passar por isso. Porque quando nós estamos doentes, nós conseguimos entender muito melhor o que passa aquele nosso vizinho que está doente.
pois só quando nós temos problemas financeiros nós conseguimos entender aquele irmão que está morando nas ruas, que não tem um lar, que não tem um alimento. E é por isso que o Pai nos permite vivenciar esses momentos, porque sabe que são importantes para o nosso crescimento espiritual. Que nós possamos lembrar dos ensinamentos de Jesus e ter forças para enfrentar esses momentos. E é com esse amor que o Cristo nos trouxe que nós vibramos pelo planeta que queremos, com mais igualdade, fraternidade, com mais amor. Vibramos paz entre os homens. Vibramos pelo nosso Brasil, essa pátria querida, onde escolhemos encarnar e evoluir. Vibramos por todo o povo brasileiro, mas principalmente por aqueles que moram em abrigos, orfanatos, pelos nossos irmãos em penitenciárias. Vibramos por aqueles que moram nas ruas, sem ter um lar, sem ter muitas vezes alimentos. Vibramos por todos os nossos parentes, onde quer que eles se encontrem, que cada um receba o lenitivo necessário na medida da sua necessidade, mas também do seu merecimento. E rogamos ao Pai uma vibração por nós mesmos, necessitados que somos, Senhor, do Teu amparo e da Tua misericórdia, pois assim é a justiça divina, que nós possamos receber não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.